famoso dando calote por aí? Bruno Galhaço recebeu uma notificação extrajudicial para pagar 3 milhões de reais a um corretor de imóveis. Esse dinheiro todo seria uma comissão pela venda de uma mansão do ator, que nega que esteja devendo para o corretor. Uma mansão cinematográfica, exclusiva, em um terreno de mais de 3.000 metros quadrados, cercada pela natureza, em um condomínio queridinho das celebridades. O mesmo condomínio que o Ney comprou a casa da Cláudia Raia, é o mesmo condomínio que mora a Isa, é o mesmo condomínio que tem outras pessoas bacanas. E no centro de uma polêmica entre o antigo dono, o ator Bruno Gagliasso, o novo proprietário, o jogador de futebol Paolo Guerreiro e um corretor de imóveis de alto padrão, Marco Antônio Pinheiro. A má-fé que começou do Paolo, o Bruno deu anuência porque tinha que ter me ligado. Marco, pô, olha só, Paulo, me desculpa, o Marco é um cara que eu considero amigo, vem desenvolvendo um trabalho bacana comigo. 7 quartos com 5 suítes, uma imensa piscina, campo de futebol, garagem para 10 carros, jardim com sauna seca e hidromassagem. No bairro nobre do Itanhangá. E à vista, a Pedra da Gávea, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. O anúncio na internet deixaria qualquer um de queixo caído, assim como o valor anunciado online, 25 milhões de reais. Mas esse não foi o problema. O local era o lar da família do ator Bruno Gagliasso. Lá moravam ele, a esposa, Giovanna Eubank e os 3 filhos do casal. Até que decidiram se mudar. Gente, eu tô sumida por questões de mudança. Eu e Bruno estamos de mudança. O novo morador também é conhecido, principalmente pelos apaixonados por futebol. Paolo Guerreiro, atacante da seleção peruana, com passagens por times como Corinthians, Flamengo e Internacional. Paulo Guerreiro, né, que é o Neymar do Peru, ele. Mas por trás do negócio milionário, uma denúncia. Um corretor de imóveis afirma que intermediou toda a venda da casa. Negociou com as 2 partes, fechou o negócio, mas não recebeu 1 centavo. O começo de tudo estaria neste campo de futebol. Era esse terreno que seria vendido inicialmente. Bruno Gagliasso chegou a mandar um vídeo ao corretor. Resolvi vender meu campo de futebol, cara. Em uma das conversas divulgada pelo corretor, Bruno chega a cogitar se desfazer de outro imóvel. Ele escreve: pensando também em vender meu rancho, sem anúncio, não quero que saibam. Cadê meus filhos, papai? Olha que lindo! Mas o negócio do terreno cresceu. A casa do Itanhangá também ficou à venda. Segundo o corretor, as conversas com Bruno Gagliasso começaram em abril deste ano para vender o terreno do campo de futebol. Pouco tempo depois, ele teria convencido o ator a vender também a mansão, porque tinha o comprador ideal, Paolo Guerreiro. Em junho, acertaram valores e forma de pagamento. 23 milhões de reais, sendo 10 milhões de sinal. E o negócio, de palavra, seria fechado oficialmente em meados de julho, quando o jogador retornasse ao Brasil e fosse conhecer a casa pessoalmente. E o Paolo sabia que para o Bruno 20 milhões estava ok, que 3 milhões seria a sua comissão. Quem tem que saber é o vendedor. O Paolo chegou o preço comigo, negociado. Pagou ali os 23, acabou, tá concordado. Mas Marco afirma que Guerreiro parou de demonstrar interesse na casa. Os 2 chegaram a conversar sobre isso. Deixou de comprar uma ótima casa que eu te arrumei, cara. Agora com esse terreno aí, 3.300 metros total. E a cereja do bolo era o terreno, pronto, o campo de futebol. Até que a venda da mansão virou notícia. E não demorou muito até Marco descobrir que, na verdade, o imóvel tinha sido vendido para o jogador e pelos mesmos 23 milhões de reais. A partir daí, algumas versões foram apresentadas por Paolo e por Bruno.
Paolo disse ter desistido da compra e depois mudado de ideia com outro corretor. Bruno disse que achou que o negócio tinha sido feito com outro profissional e, por isso, pagou a corretagem a ele. Neste áudio divulgado pelo Marco, Bruno explica o que teria acontecido. Então, irmão, a gente precisa conversar, porque, na verdade, eu entendo que você mostrou a casa para ele, mas eu conversei com ele e ele falou que, cara, não deu continuidade, que foi outro corretor que mostrou também a minha casa para ele e quem levou ele lá foi outra pessoa. E os valores também teriam mudado. 18 milhões e meio de reais e apenas pela casa, sem o campo de futebol. E a conversa desse assessor que foi lá para morder a comissão, falando que foi vendido em 18. E eu ainda até falei, pô, é engraçado, cara. O dono da casa então é mentiroso? Vocês têm que fazer um churrasco para se inteirar na mentira, porque ele falou 18,5 e está escrito. O advogado de Bruno Gagliasso também recebeu o Domingo Espetacular. Ele confirmou a abordagem de Marco Antônio pela casa, mas reitera que a venda não foi feita por Marco Antônio, e sim por outro corretor, que seria de confiança de Paolo Guerreiro. Isso precisa ser dito com todas as letras. Não foi realizada a venda deste imóvel com o corretor Marco. 6 meses depois, esta casa é colocada à venda numa imobiliária. Um corretor de confiança deste jogador procura o Bruno e, efetivamente, a operação é realizada. É pago um sinal pela casa e é pago um sinal também da corretagem. Quem efetuou a venda deste imóvel é um outro corretor, não é esse senhor Marco Antônio. Marco nega que houvesse outro corretor na história. Você paga a comissão do corretor que você não sabe o nome? Como assim? E essa, segundo ele, não era a primeira vez que faziam negócios. Marco estava fazendo a corretagem do rancho da família de Bruno em Itaipava, na região serrana do Rio. Também já havia intermediado a venda de outro imóvel para Paolo Guerreiro quando o jogador chegou ao Flamengo. E vinha tentando encontrar um comprador para a cobertura dele, que fica aqui na Barra da Tijuca. O valor seria usado, inclusive, como parte do pagamento da mansão. Também procuramos Paolo Guerreiro. Ele preferiu não gravar entrevista. Por telefone, disse que não deve nada a Marco Antônio porque a história contada por ele não procede. Afirmou que a oferta do imóvel foi enviada por vários corretores diferentes, entre eles Marco. Mas que ele optou por fechar negócio com outro profissional, o primeiro a lhe mostrar a mansão. O advogado de Bruno Gagliasso afirma que o caso vai para a justiça e que a versão do ator será comprovada. O que ele está dizendo não corresponde com a verdade. Ele vai responder criminalmente e civilmente pelas suas inverdades. E por conta da ação deles de má fé, eu deveria não aceitar acordo nenhum. Teria que ser o integral que foi combinado e acabou. Mas, ainda assim, eu demonstro aqui boa vontade em chegar, como eu vinha demonstrando, e conversar com o Bruno.